Então, boa noite. É um prazer ter a professora Ana Amélia no nosso curso. A professora Ana Amélia possui graduação em licenciatura plena em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estadual de Maringá, em 2003. Concluiu a especialização em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, em 2007, mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 2014, e doutorado em estudos literários também pelo UFMG em 2019. Ela residiu nos Estados Unidos durante o ensino médio, 95 a 96, e na Índia por um ano, 2004 a 2005, onde trabalhou em um projeto de artes na ONG Global Arts Village, e deu aulas de português no Instituto Camões, na Embaixada de Portugal, em Nova Delhi. Foi professora substituta do curso de Letras da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, por 2 anos, 2006 a 2008, e ministrou disciplinas sobre Cecília Meirelles e a Índia para o curso de graduação em Letras da UFMG durante o mestrado em 2014 e o doutorado em 2017. Foi professora substituta do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no campus Pirapora, lecionando as disciplinas de literatura, língua portuguesa e inglês em 2020. Coordenou um programa educacional chamado Programa Cidade Educadora, voltado à formação de leitores, com enfoque no ensino de língua portuguesa e leitura de textos literários, junto à rede municipal das cidades de Jeceaba e Itabira, em Minas Gerais, de 2010 a 2013. Participou de projetos, coordenando projeto de extensão junto ao IFE de Pirapora e à comunidade piraporense. Então, seja muito bem-vinda ao nosso curso, professora, que tenhamos muito sucesso. Gente, é um prazer encontrar vocês. Pelo visto, vocês já viram que eu dei uma andadinha por aí. E eu acho que muito mais, eu fico meio envergonhado quando lê currículo assim, porque parece que fica mais do que os percalços e os esforços que a gente faz, por exemplo, para estar em um lugar vivendo com os povos diferentes, que eu acho que esse realmente não entra no currículo, porque não tem diploma para isso, mas de fato é a maior aprendizagem que a gente pode ter. Eu vi que Uai, saiu daqui que estava com a mão levantada. Pode falar quem estava com a mão levantada. Letícia. Era você, Letícia. Linda, maravilhosa. Pode falar. Era eu mandei palminhas aí no chat, mas eu queria falar que é um prazer ter aula com você e que eu tenho, sinceramente, inveja desse mini currículo. Eu achei real que era um mini currículo, mas é um currículo, desculpa a palavra, mas um puta de um currículo. Eu agradeço vocês reconhecerem, né, que essas andanças trazem para a gente, assim, coisas. Eu fico envergonhado, verdade é essa. Quando lê tudo junto, que eu falo, gente, já vão descobrir tudo, né? Sou uma quarentona que desde muito nova falei, olha, esse interior, eu nasci no interior de São Paulo, que horror não ter ido no mini currículo. No interior de São Paulo, de 40 mil habitantes a cidade, e saí muito nova de lá. Aí, assim, acho que essas coisas vão nos fortalecendo também para ter coragem para se lançar para o mundo. Por isso, não é à toa que a nossa viagem desse curso de 1 mês se chama Canoa Literária. E canoa é em homenagem a esse transporte que a gente usa, mas ele não é brasileiro, eu descobri agora também, porque eu falei, eu queria uma coisa assim tão brasileira, e soube que não é, mas no sentido da gente poder se dar ao outro, porque isso nos transforma. Então, eu não falo da boca para fora, e não é falsa modéstia, que o que aparece, assim, eu fiz realmente especialização na UFBA, que é uma faculdade maravilhosa, incrível. Eu sou tão grata à Bahia, morei 4 anos lá, a Salvador, né? Mas a gente anda pela Bahia quando mora, quando é turista eu não era, eu era moradora de lá. Mas o que eu sinto que não entra no currículo e não é da boca para fora é que se dar ao outro, estar com o outro e com as outras mulheres nos transforma de forma
irreversível e muito profunda. E quando a gente não pode, como dizia Fernando Pessoa, quando a gente não, nesse ano, por exemplo, ou após ser mãe, eu tenho um menininho que vocês acho que já até viram naquele primeiro encontro, de 6 anos, e a gente acaba que essa minha gana de viajar e de sair e tudo, e nunca foi fácil, eu trabalhava para ter os dinheiros para poder ir, sabe? Sempre dei aula de português, sempre trabalhei como professora, então eu sempre vivi como professora nos países, a não ser nos Estados Unidos, que eu ainda era aluna, mas eu então percebo que depois de ser mãe, a gente se estabelece, ou pelo menos não pode fazer tudo que a gente quer a todo momento. Essa é a verdade. Nem sempre a gente pode, mas quando a gente é jovem e solteira e sem filho, você pode um pouquinho mais. Aí eu sinto que os livros e a literatura fazem exatamente este papel. Eu não sinto falta de fazer nada, de ir na esquina, apesar que eu estou doida para ir visitar o pessoal em Pirapora, que eu faço com o Miguel e com todo mundo. Mas como o Fernando Pessoa dizia, a gente não precisa sair de 4 paredes com um livro na mão. Você viaja para o mundo todo. E aí também não é uma forma piegas de dizer. Eu queria trazer uma coisa que pudesse dar um gosto para vocês do quanto estar na companhia da literatura pode nos fazer estar em companhia de outros e nos transformar por dentro. Então, o nosso caminho é de dentro para fora e hoje tem desafio. Eu não vou falar assim do curso, daquela imagem, nós vamos falar disso no meio. Vocês vão ver que a aula é caótica e eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Anotei essa aula não sei quantas vezes para ver por onde ia começar. Então, a gente vai fazer assim. Eu vou fazer sempre tudo que eu queria que fizessem, porque eu chegava e a gente falava do livro sempre na letras, falava sobre a autora, falava aquelas coisas teóricas complexas, e eu queria ler o livro, entendeu? Falar das palavras, daquilo que tinha tocado, e não havia espaço para a gente se expressar como leitoras e leitores muito assim na academia. Você sempre fala, o fulano analisou assim, o cicrano, e essa autora é isso e aquilo. E aí o texto, de fato, ficava um pouco assim, vamos dizer, um pouco de lado, não diria à margem, mas às vezes o texto literário não era o centro. E eu, querendo decididamente não seguir este modelo, vou começar com a literatura, tá bom? Então, sigam comigo. A única coisa que eu peço para vocês, eu fiz um curso tão generoso para professora e professor em novembro e dezembro, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, assim, à beira do enlouquecimento. Então, eu fiz generoso mesmo para vocês. Tentei colocar material escrito e material em vídeo para a gente assistir no caminho para a escola e poder, se vocês estiverem inteiros naquele momento, eu sei que vocês vão conseguir aprender algumas coisas. E, portanto, eu peço que aqui no nosso webinário vocês estejam assim, sabe, imersos. E nós vamos começar. Peraí, que tem uma coisa que eu tenho que compartilhar aqui, que eu estou aprendendo muitas coisas de tecnologia. Eu fiquei hoje com o Ramone. Vocês vão escrever, eu vou falar 2 poemas, tá? Um de cabeça, o outro eu vou ler aqui, eu tenho que achar minha cola, já achei. E eu vou falar esses 2, e vocês vão ouvir daquele jeito. Apaga um pouco a razão e deixa entrar a palavra e tenta descobrir sobre o que ela fala. É um elemento que está sendo o foco, é um elemento que é abordado nesses 2 poemas e eu quero saber o que é, tá bom? Então, peraí, que é esse aqui primeiro. É esse aqui. Então, temos um poeta e uma poeta, um homem e uma mulher. Eu vou falar os 2, tá? Vocês só ouvem e peraí, tem mais preparação que eu tenho que fazer. Professora, me ajuda. Agora eu tenho que pegar um link para vocês, vou pegar ele já. Link para participar dos poemas. Vou pôr o link no chat, Ctrl C, negócio moderno demais, e vocês vão digitando. Se alguém adivinhar, eu sei, está falando disso. Já bota aí, tá bom? Não tem problema eu estar falando, vocês escrevendo, mas se não souber, espera eu falar tudo, ou coloca o que vocês sentirem e acharem que vai ser. Já clica aí, vai aparecer 1 ou 3 palavras, 3. Se achar... Acho que vocês poderiam colocar uma palavra, porque é muita gente, né? Então ia ficar assim,
uma palavrinha fica joia, tá bom? Tem 3 aí, mas tenta submeter com uma só, tá? Bora para a literatura? Então tá. O que é e o que é... Não pode dar Google enquanto eu falo, viu? É meu único pedido. Google é sempre liberado nas aulas. Eu adoro que vocês usem. Eu peço, muitas vezes eu esqueço coisa, eu falo assim, ai, procura lá para mim. Mas agora não. Eu quero só que entre a palavra dentro de vocês. O que é e o que é clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada, pode ser... Espera aí. Cabe em um olho e pesa 1 tonelada, pode ser... Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes imundanas e o espinho da flor cruel que você ama, amante do drama, vem para minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer, e eu que me julguei forte, eu que me senti... Serei um fraco quando outras delas vir. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Do que adianta ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente, borrou a letra triste do poeta. Só correu no rosto pardo do profeta. Primeiro. Ah, vocês estão muito spoiler. Já li ali. Segundo poema. Brota e cai. Vem de mim, mas não é minha. Percebe-se que caminha, sem que se saiba onde vai. Parece angústia espremida do meu negro coração, pelos meus olhos fugida e quebrada em minha mão. Mas é rio, mais profundo, sem nascimento e sem fim, que atravessando este mundo passou por dentro de mim. Vamos ver? Lágrima. Ai, meu Deus, eu tenho que enxergar melhor o que vocês escreveram. Ceguinha. Achei aqui. Medo, palavra, nos faz chorar. Sentimentos, lágrima, lágrima, adorei. Ó, muitas pessoas colocaram lágrima, grande. Suor, tristeza, amor, angústia, literatura, saudade, rap dos Racionais. Esse aí já sabia exatamente o que eu estava falando. Sentimentos. E o segundo, de quem era? Nos faz chorar, medo, suor, liberada, suor. Que legal vocês pegarem uma coisa que é tão próxima, né? Clara e salgada. Só que o suor sai por todos os poros, e ali era pelos olhos. Arte. Bom, gente, adorei fazer isso. Agora eu vou, então, passar para a parte que vocês vão ouvir e ler o poema, e eu quero comentar algumas coisas sobre literatura a partir desses 2 textos, tá? Vocês sentiram que o tom... Aí o segundo poema, alguém escreveu que ele também é sobre lágrima? Põe um sim aí. Sim, Bárbara. Sim, Eliene. Boa. Então, Bianca, fala, minha querida. Eu lembro de você na aula inicial. Sim, Cleonice Paula. Muito bom, Andressa. Ótimo. Pode falar, Bianca, a palavra é sua. Não, eu só ia falar que sim também. Ótimo. Então, propositalmente eu escolhi esses 2, que aí vocês já pegaram que o primeiro é dos Racionais, né? O clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Isso é tão bonito. E agora nós vamos pensar e perscrutar, quer dizer assim, entrar dentro de como essas palavras são colocadas num texto para representarem ou para simbolizarem este elemento que é a lágrima. Os 2 estão falando de lágrimas. Isso, Ana Vaz, costura e outras coisas. Muitas outras coisas você tem para nos oferecer. Por quê? Vocês vejam que são 2, que o tom é diferente, até a leitura que a gente tem que fazer é outra, porque são 2 textos de 2 contextos distintos, atravessados por questões distintas, por gêneros distintos, por questões raciais completamente distintas, por questões sociais distintas, pelo tempo distinto, porque o primeiro vocês não adivinharam, o segundo vocês não adivinharam ainda, mas adivinha de quem é? Da Cecília Meirelles. E ele é um texto, então, de Vaga Música, que foi publicado no final da década de... Isso que eu quero que vocês façam. Aí, o Google me ajuda, porque Retrato Natural é de 47.
Então, olha aí, põe assim, Vaga Música. Quando foi publicado, fazendo favor? Pensou Ana Cláudia Pimenta, muito bom. Isso aí. Ela falou que pensou na Cecília mesmo. Agora, então, vou compartilhar procurem para mim, fazendo favor, quando que foi publicado Vaga Música? O webinário, olha lá. Nosso percurso. Começa aqui. Eita, fiz um trem todo florido para vocês. Deixa eu pôr um F5, né? Não, qual que é o que faz ficar grande? No primeiro, a lágrima brota de dentro, e no segundo... Apresentar, professora. Apresentar slides. Vai lá em apresentar slides, que vai dar certo. Beleza, tô indo. É que eu tô louca aqui para ler, porque, gente, eu não quero perder esse comentário da Elísia. 42, ótimo, excelente. Início da década de 40, exato. Da Imar Absoluto 45, Retrato Natural em 47. Ela escreveu na década de 40 tanto, e foi a década que ela mais estudou sobre a Índia, Cecília Meirelles. E aí, a Elísia Lima falou, no primeiro, a lágrima brota de dentro, e no segundo, chega de fora. Sensacional você colocar esse comentário, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, deixa eu voltar lá e fazer aquele negócio que fica grandão, tá? Gente, hoje eu consegui fazer tantas coisas diferentes. Aqui, ó, tô aqui. Apresentação de slides. É isso, né? Do começo. Pronto. Nosso percurso, a gente fez os textos de apresentação, eu vou falar agora dessas características da linguagem literária, e depois nós vamos ver a literatura como um direito, e vou falar um pouquinho do fórum, não me deixem terminar nossa aula sem falar do fórum, tá? Vamos ouvir? Só esse comecinho, tá? Infelizmente. Ué, mas o meu link não tá mais aqui para ouvir. Tá. Vocês estão ouvindo bem? Ai, gente, dei um ESC aqui. Espera aí. Estamos ouvindo bem, sim. Obrigada por abrir o microfone, porque eu não estou vendo vocês, perceberam, né? Vai. O que é clara e salgada, cabe em um olho peço uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes imundanas e o espinho da flor, cura que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer, eu que me julguei forte, eu que me senti sereno e fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco, o processo é lento no momento, deixa eu caminhar contra o vento, que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável, o vento não, ele é suave, mas é frio e implacável, borrou a letra triste do poeta, correu no rosto pardo do profeta, verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, esse é o seu B.O. pra eternidade, diz como ele não chora, tá bom, falou, ou vai pra vida, irmão, aí, Jesus chorou. Aqui tem logo no comecinho dessa música, agora eu quero sair dessa apresentação. Consegui. Que eu quero ver vocês. Logo no comecinho dessa música ele fala, eita mundo bom de acabar. Eu adoro essa parte. Eita mundo bom de acabar. Aqui. Então, eu parei num momento e depois ele fala, quente, borrou a letra triste do poeta. Acho esses dois versos lindos. Só correu no rosto pardo do profeta. E a gente aqui já tem uma pequena crítica social que vocês vão ver, que ele já dá a deixa no rosto pardo do profeta. E quem é o profeta sobre o qual ele está falando? O título da música deixa claro daí, né? Ele fala, correu no rosto pardo do profeta. Verme, sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Você diz que o homem não chora? Falou alguma coisa, né? Que ele fala, não vai para grupo irmão. Jesus chorou. Então, nós temos aqui um texto que apresenta o que vocês disseram, que é uma lágrima que parece, como disse, trabalho sempre racionais com meus alunos. Isso, Cimeia, muito bom. Você com certeza vai ter coisa para contribuir nos fóruns e no que a gente vai fazer até o final. Eu queria lembrar, tá vendo? A Elísia, né, que falou que brota de dentro. Sim, brota de dentro, Elísia, mas aqui ele está claramente narrando algo que tem
que tem uma razão externa. Perceba isso, que ele fala que pode ser o espinho da flor cruel que você ama, e ali tem até umas indicações que pode ser um coração partido, uma traição, alguma coisa, que o texto é aberto, então você vai podendo fazer algumas interpretações, mas tem uma deixa para entender ali, que é um sofrimento de amor, né? Quando ele fala, amante do drama, vem para minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer. Então ele vai substituindo a ideia também da lágrima por uma mulher que o fez sofrer e, portanto, gera esse sentimento que causa essa lágrima. E aí ele diz, você diz que o homem não chora? Tá bom, Jesus chorou. Então, aqui nós temos um texto que trabalha com a inversão de um conhecido ditado. Qual é? Isso, Cleonice, com certeza também. Quando essa lágrima cai, ele é a expressão desse homem, né? Viviane, depois você assiste, tá bom gravado? Sim, Bárbara, se quiser comentar sobre o documentário, vai ser bom. E Cleonice não, aí eu perguntei para vocês, né? Qual é a inversão que ele está fazendo nessa música de um ditado clássico que a gente tem sobre os homens? E essa música dá já o tom, que homem não chora. Então, isso, exatamente. A gente já percebe ali que ele começa descrevendo a lágrima, né? O que é clara e salgada, e daí ele vai desenvolvendo o que pode causar uma dor. Isso, a expressão do sofrimento, a dor do ser. Cleonice, concordo com você que é amplo e que também tem a questão dos homens masculinos, né? Não dos homens em geral, homem e mulher, até porque já nem uso mais esse termo, homem para dizer seres humanos. Letra sensacional para a mudança desse paradigma. Sim, porque ele está falando do sentimento de um homem que sofreu, um homem do sexo masculino que sofreu e que compara e diz, olha, gente, vocês estão tão atrasados, até Jesus chorou, né? E aí, Bianca, você colocou aqui a música, né? Agora vamos na da Cecília? Deixa eu pegar meu PDF aqui. Eu vou ficar com as coisinhas do lado, porque eu não aguento ficar numa sala, num lugar e vocês em outro. Eu tenho que ficar olhando. Aqui, Cantiguinha, dá para ler? Brota esta lágrima, eu que tirei, né? Suprimi a palavra lágrima. Brota esta lágrima e cai. Vem de mim, mas não é minha. Mas, também vem de dentro, né? Mas não é minha. Percebe-se que caminha sem que eu saiba onde vai. Parece angústia espremida do meu coração pelos meus olhos fugidas e quebrada em minha mão. Mas é rio, mais profundo, sem nascimento e sem fim, que atravessando esse mundo, passou por dentro de mim. E eu acho esse poema simplesmente sensacional para aprofundar e para a gente pensar nas coisas dos grandes sentimentos, das grandes coisas que movem os seres humanos, a alegria, o amor, a dor, a tristeza, porque a lágrima também tem essas duas possibilidades, né? A gente chora de alegria e chora de tristeza. Só que nos dois ali parece que tem um tom de tristeza. Agora, olha aqui, sofrem calados. Muito bom, Bárbara. Depois você pode até comentar para a gente. Eu gosto de saber disso, tá? Eu não quero esquecer esse comentário. Não se segura uma lágrima, ela tem vontade própria, sim, Ana Cláudia. E aqui nesse poema a gente percebe que a lágrima, e por isso eu digo, um texto literário tem contexto, é atravessado por questão racial, é atravessado por gênero, é atravessado por questão social, é atravessado pela época. Então, nós temos um texto de 1942, publicado em 42, ou seja, ela escreveu no final de década de 30, porque os livros, né, eram burilados. 38 ela publica Viagem, 38, 39, aí logo em 42 esse, então foi naquele final, estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, né? E a gente tem que pensar de onde que os Racionais falam, porque ali canta o Mano Brown, mas eles falam, né, os quatro. E aí, qual é este lugar que ele coloca a lágrima? Claramente a lágrima vem de algo que fizeram para ele de fora. É um espinho da flor cruel que você ama, é uma sociedade que é
ingrata com os sujeitos íntegros que são as pessoas que moram na periferia, as pessoas negras, e ele está falando tudo isso. Homem não chora? Como? Não chora se sofre, todas essas coisas. Então a gente sabe do contexto da música, mas claramente na primeira, o que acontece fora me impacta dentro e, portanto, essa lágrima surge. A Cecília inverte essa ordem. Ela diz, eu nem sei por que eu chorei, mais ou menos, né? Em palavras muito simples, eu dizendo. Ela está aqui, deixa eu enxergar de novo. Ela fala, brota, lágrima e cai, vem de mim, mas não é minha. Portanto, ali a gente não tem claramente detectada a questão que gera isso. Vocês têm duas inversões para o surgimento de uma lágrima. Nesse da Cecília, eu interpreto assim, que há esses sentimentos no mundo, a existência de uma esfera emocional, de uma esfera sentimental que nos atravessa como sujeitos. Todas temos, todos temos. E ela diz, então, essa lágrima vem de mim, mas ela não é só minha. É como se ela deslocasse um pouco o sofrimento individual e trouxesse para um lugar de humanidade, para um lugar de sofrimento coletivo. Quando eu leio, eu até falo, nossa, aquele sentimento que a gente tem assim, só eu passo por isso, só eu fico acabada, se sentindo assim, a pior das piores, em um dos dias da nossa vida, a gente se sente assim. E você lê um poema desses que compartilha a lágrima, por assim dizer. É algo que nos atravessa, é como se ela viesse e aquele ser está ali e ela capta. Vocês percebem que é diferente a ordem? E que o Mano Brown coloca o fato mesmo de fora que o afeta. E ela diz, eu sou um receptáculo para os sentimentos desse mundo. É como o sentimento do mundo do Drummond, e eu falei sentimento do mundo, eu não tinha lido Ana Vaz. Sempre acontece isso, a gente está em plena sintonia. Cecília é espetacular, ela nos envolve, faz os nossos sentimentos se misturarem com o caminhar pelo mundo. Isso, Alex, e a lágrima é o resultado. Pronto, Alex, você está entrando num outro ambiente. Eu já vou antecipar aqui que nós estamos fazendo níveis de leitura. A lágrima é o elemento que a gente tem, é o elemento aparente. O Alex nos lançou para um elemento que não é aparente e é simbólico. Então, vejam que a literatura vai nos lançando para esses lugares que é de uma interpretação que não é dita, porque não está escrito sentimento intenso em lugar nenhum. E quando o Alex diz isso, é completamente coerente. Um monte de coisa que vocês escreveram não está escrito. E eu jamais poderia dizer não vai dizer isso, porque não está escrito no texto. Vocês viram que eu estou apresentando um texto para vocês, que vocês já escreveram 2 vezes o tamanho dele, sobre ele, e nas palavras dele mesmo, daqueles 2 textos, não estava esse jeito que vocês estão dizendo, e isso é coerente, e isso está dito no texto, só que não está dito, não está escrito, mas está dito. Vocês já estão num nível mais aprofundado de leitura, que não é o nível aparente. A gente tem a lágrima como aparente. Tanto que o Mano Brown vai falar no final. Eu adoro esse verso. Verme, sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu BO para a eternidade. Você disse que homem não chora? Falou. Valeu. Aí, deixa eu ver, não segura a lágrima porque ela tem vontade própria. É isso, a da Cecília aborda exatamente isso. Deixa eu ver mais. Aí, gente, puxa também o Frejá, Homem Não Chora. André Salles, muito bom. Isso, e é bonito isso, né? É lindo, isso é lindo. O mundo vai ficar no mesmo lugar. A Priscila também pensou nessa. Se vocês quiserem declamar no final, vai ser muito fino. Quer falar, André? É seu o microfone. Desculpa não estar abrindo a imagem, porque eu estou com um problema aqui no computador. Mas, legal demais quando a gente começa a pensar em todas essas possibilidades para além do texto já consagrado, já canônico, né? E todas essas outras representações que, por exemplo, um tema motivador como a lágrima pode trazer
para dentro da sala de aula, né? Isso é incrível, e à medida que a gente conversa, a gente vai estabelecendo conexões com outros poemas, outras músicas, outros ritmos, né? Parabéns pela... Muito bacana mesmo. André, nossa, o que você falou foi tão importante assim. A gente. E eu já vou falar que tem uma coisa proibida. Quase nada é proibido. Eu já brinquei com você. Não brinquei com vocês ainda, que eu ainda adquirirei essa plaquinha que está escrito assim: não pode dançar, mas. Não, é proibido dançar, mas se quiser, pode. Eu adoro isso. Aqui é proibido vocês serem professores nas 2 primeiras aulas. Mas se quiser, pode. E o André falou uma coisa, olha, como uma lágrima suscita tantos assuntos que dá para puxar, sabe? E, gente, como que não toca? Como que não nos toca? Porque a gente, todos choramos, mesmo quem engole o choro. Intertextualidades, exatamente, Ana Cláudia. Eu ia brincar, né? Não é para ser professor, mas é sim, no sentido de que você já... A gente fica vendo, né, esses jovens, porque ali esse tema seria realmente para ensino médio, e eu trouxe para vocês, adultos. Não estou nem pensando em aluno ainda, tá? Não estou mesmo. Aí, então, eu vou fazer mais uma brincadeira que eu agora que aprendi a fazer e deu certo. Nós vamos fazer a literatura. A pergunta já vou colocar aqui. Calma aí. Ligado aqui no chat, vou colocar o Mentimeter, link para apresentação dos poemas, já foi. Link para o slide de literatura, tá aqui. Então, vamos lá. Vocês estão aqui. Deixa eu ler. A expressão verme, isso também é significativa. Que se acha superior por não valorizar o sofrimento do choro. Exatamente, o Rainon. E também a diminuição, né, dos seres que se acham superior, que inferiorizam. Aí, no caso, quando eu digo o texto é atravessado por questões raciais, por questões sociais. Então, ele está falando, ele está chamando aquele outro que não o julga como um sujeito, um ser humano, de verme. Verme, sai da reta. Eu sou um homem íntegro, formado, assim, inteiro. Nada me falta. Eu sou um homem negro inteiro. Então, isso é de uma força, sabe? A lágrima de um homem vai cair. Como a de Jesus. Ele não se coloca, eu não diria assim, no mesmo patamar, querendo estar naquele lugar, mas ele diz... eu aprendo com ele, sabe? Então, é muito forte isso que você fala, realmente, essa expressão verme, né, para falar sobre uma pessoa. Bora lá no Mentimeter, que eu vou agora compartilhar. Então, eu tenho que compartilhar um tab. Literatura. O negócio está dando certo. Quais características fazem um texto ser chamado de literário? Assim, vocês viram que a gente tem o mesmo assunto. Se a gente tem o mesmo assunto, por que falar 2? Por que ter 2 poemas sobre esse mesmo assunto? Você está falando de lágrima, de tristeza, de dor, de algum sofrimento? Mas o que é esse negócio que tem que falar esse, tem que falar Cecília, daí tem que falar o Drummond também, com o sentimento do mundo, daí tem que falar o Guimarães Rosa fala, daí a Maria Firmina dos Reis fala, todo mundo fala desse mesmo assunto, só? Que negócio é esse? É isso que eu estou perguntando. Que negócio é esse que faz o texto ser literário? Subjetividade, emoção, contexto, ser subjetivo, vai botando. Quero mais. Porque eu gostaria de já lançar, mais ou menos um spoiler aqui, mas eu gostaria de lançar para vocês que vocês veem que a novidade não foi o assunto, né? Não foi o assunto. Todo mundo matou, eu achei até que ia dar mais trabalhinho, mas ele já fala clara e salgada, cabe em um olho, todo mundo lágrima. O professor está achando que a gente é bobo. Então, vocês veem que o assunto não é a coisa mais importante da questão? Deixa eu pegar aqui, que eu não enxergo, gente. Acho que não foi uma boa escolha esse negócio, essa cor que eu fiz, tá? Eu vou ler para a gente, se eu conseguir. Subjetividade, emoção, emoções, linguagem subjetiva, ser subjetivo, sentimento, abordagem lírica, identidade. Peraí que eu quero pegar a identidade, esse negócio fica pulando. Identidade do cotidiano, bom demais. Lirismo, Cecília Meirelles todinha, tem um livro sobre ela que chama O Lirismo Puro. Pensamento e lirismo puro na poética de Cecília Meirelles. Plurissigno, essa palavra... Eu até fiquei assim, vou usar polissemia com eles, que eles trabalham com isso.
abordagem lírica, plurissignificação, totalmente, olha o tanto de coisa que surgiu, né? Não preciso nem explicar, plurissignificação. Muitos significados a partir de um elemento. Quando os deuses gostam. Quando os deuses gostam, a gente chama de néctar. E quando é um néctar, você fala, ah, então isso aí é literatura. Eu concordo plenamente, acho que acabou a aula, está escrito ali. Quando os deuses gostam, fechou, lacrou. O olhar de cada escritor, sim. Ideias, opiniões, sim. Ai, gente, tudo aqui entra. Alento, meu Deus. Ai, eu vou pegar a palavra alento para começar. Vocês sabiam que alento, na filosofia indiana, eles traduzem como respiração, alento como inspiração, o ar assim, que entra, que é o que nos acolhe, faz viver, tipo calorzinho interno, e é alento. Traduz-se como alento, né? A respiração. Estética, lindo demais, contexto, capacidade de diálogo, eu não tô empolgando da boca para fora, não, estou empolgando de vera. Peraí, expressão de sentimento já ali, oralidade, bom demais, isso faz parte da literatura e do texto. Ser, o eu, tá escrito, bom demais. Sentimento, contexto, expressão, acho que eu li tudo. Ideias, opiniões, subjetividade, sentimento, percepção do leitor. Bravo! Algum ser lembrou da gente, porque a gente só fica no texto, né? Mas a capacidade de diálogo eu li, e quando os deuses gostam, que lacrou, já li, tá isso. Vocês já enxergaram todos. Aqui, a percepção do leitor, vejam, textos existem. Claro que todo texto só vai ser um texto mesmo se ele for lido, né? Porque se ele ficar escrito, ele está morto. Ninguém leu. Pronto. Mas o texto literário, especificamente, depende desse sujeitinho que se chama leitora e leitor. Porque se não tiver a gente para atribuir significado, talvez aquele texto não valha. Ele pode ficar ou obsoleto ou fora de contexto. Então, quando tem alguém que se dedica àquela leitura e traz, como nós fizemos, né? A gente foi tirando o que um estava dizendo, o que o outro estava dizendo. Quando isso é feito, o texto se torna literário, porque ele tem a tal plurissignificação. E vocês colocaram muito subjetividade. Tudo pode ser literatura. Não, senhor Alex do Rosário. Falei, gente, ninguém vai falar nada que eu vou falar, não? Já disse, não é tudo. Aí é que são elas que eu vou chegar nesse ponto com vocês, tá? Mesmo um texto técnico, não, Alex, daí não dá. Você quer justificar? Mas um texto técnico que tem um objetivo social, uma função, e o seu gênero, quando ele é técnico, ele não é um texto literário, nem dependendo do leitor. Agora, quando um texto técnico passa pelas mãos de um escritor, deixa eu pegar, aqui, poema tirado de uma notícia de jornal. Alguém, se eu errar aí, vocês já estão dando um Google, fazendo favor, que é do Manuel Bandeira. Se eu errar uns pedaços, vocês complementam. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era comerciante de feira livre. Um dia, bebeu, dançou, cantou, acho que o João Gostoso cantou. Entrou na Lagoa do Rodrigo de Freitas, se atirou e morreu. E a gente nunca saberá, jamais saberemos se ele se atira para morrer ou se ele se atira e morre acidentalmente. E João Gostoso esse poema se chama Poema Carregador de Feira Livre. Ruth, thank you. Eu era comerciante. Jamais saberemos exatamente o que acontece com João Gostoso. Mas vejam, o poema se chama Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Poema tirado de uma notícia de jornal. Peraí, Elísia, chego. Vejam que o o Manuel Bandeira faz é tirar qualquer referência e lançar a gente para muitas investigações. Porque primeiro começa pelo nome João Gostoso. Só aí já não é uma notícia de jornal, que a gente ia ter João dos Santos, 39 anos, nananã, sabe? Ele era carregador de feira livre. As palavras não estão gratuitas. E daí ele cantou, dançou. Ele cantou e dançou, Ruth?
Aí, e depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Terry Eagleton gosta de abrir a definição. E o Terry Eagleton é quem fala sobre literariedade, que é exatamente isso que eu estou falando com quem que eu estou conversando, que é com o Alex, isso. Porque, Alex, se o texto é estritamente técnico, ele não vai dar margem, nem que a gente se esforce muito, para poder transformá-lo num texto literário. O texto literário, ele é elaborado como tal. É claro que um autor pode transformar por meio da sua oralidade, um ator. Se ele pega um texto e ele lê de outra forma, ele dá uma entonação, só que aí ele está fazendo um trabalho artístico com o texto técnico. Alguém perguntou sobre receita. Uma receita não é um texto literário, só que ela pode se transformar dependendo do contexto que é usado, mas precisa ter um trabalho artístico. Vocês me entendem? Quando eu pego uma receita numa cozinha para fazer, bom, eu com palavra acho quase tudo muito poético, porque eu tenho um livro antigo de receita, eu fico vendo, gente, olha o jeito que minha avó descrevia as coisas, minha bisavó. É tão poético, mas não é poesia aquilo. É que eu tô lendo, aí sim, Alex, tem um tom ali que é afetivo, é uma coisa de família, eu fico vendo as palavras antigas que ela usava e tudo. Só que a receita, para ser usada para fazer um bolo, não é literário. Então, nós temos que começar desse ponto, e eu acho muito bom falar isso com o professor. Literatura, a gente não pode entender tudo o que a gente quer, porque nós temos uma margem, a gente tem um portal dela. A margem dela, como é que chama aquele negócio do quadro? A moldura dela. A moldura é o texto. E aí eu vou pegar, então, a palavra alento, tá? Para começar a falar alguns comentários do que vocês trouxeram. Tudo aqui está completamente de acordo com o texto que é literário. Mas não é só um elemento que o transforma nisso. E também a gente não pode começar tudo a ver, que tudo pode ser literatura, e muito menos, registra isso, e muito menos que eu possa entender qualquer coisa de um texto literário. Porque eu não posso, porque eu tenho o contorno do texto. O entendimento não é fixo. O entendimento não é um só. Está provado, já vimos isso. Vocês falaram tantas coisas sobre 2 poemas. Porém, eu não posso falar tudo que eu quiser. Então, aquele negócio de quem lê viaja, é verdade, mas a gente não viaja para qualquer lugar, não. A nossa viagem, às vezes, vai dentro de um trem, ou nós vamos de canoa, ou nós vamos de barco ou de avião. Ela tem um jeito, essa viagem. Ela tem um jeito, e quem dá o contorno é o texto. Máximo respeito à forma do texto. Então, vamos lá? Que eu quero trazer aqui para vocês. Olha, professora Ana Neta, tá vendo o que aconteceu? São 10:50, e eu estou fechando. Aí, mas pode ficar à vontade. Acontece isso. Espera um minutinho, que não é aqui. Eu tenho que ir ao window, né? Webinário, olha ela lá. Então, estamos na Cecília. Algumas características da linguagem literária. Propõe uma obra aberta, mas em tempo não vale tudo. É isso aí que vocês trouxeram. E deixa eu só colocar o carregador aqui. Professora Ana, dá um F5 para a gente, por favor. Um F5 para a gente conseguir ver o texto direitinho. Com certeza, faço isso. Ó, que lindo. Vamos lá. Deu certo. Espera aí que tem que passar. Passou. Deu certo? Sim, tá ótimo. Mas eu não consigo voltar para vocês, né? Já fico tremendo aqui. Mas tudo bem, vocês estão me vendo, eu estou te vendo, qualquer coisa vocês falam. Que eu não vejo o chat. Tá ótimo. Gente, eu não coloquei subjetividade lesada. Aqui, essa palavra tem que entrar aí, tá? Porque existe sim algo que passa por aquele que se manifesta, que expressa. O caráter de subjetividade do texto é central. Eu fui selecionando e contei com vocês. Eu falei, eu dou aula a partir do que vocês trazem. E ali, a polissemia, plurissignificação, né? A alteridade é algo que eu gostaria daí de comentar. Eu até falei para vocês, né? Depois que fui mãe, eu não saí doida viajando. Então, esse aspecto da literatura eu percebi e fui percebendo cada vez mais assim na vida, como a gente consegue estar com o outro, aprender, vivenciar.
Porque a alteridade se relaciona com a minha possibilidade de olhar o outro, reconhecendo diferenças, mas não estabelecendo superioridade entre mim e ele ou ela. Então, quando eu percebo que existe uma alteridade, é que sim, essa pessoa é outra. Então, tem um lugar diferente de contexto de nascimento, um contexto social diferente, um contexto de fala diferente, um contexto racial diferente, contexto de língua, outro país. Tudo eu posso perceber como outro. Mas quando eu falo em alteridade, aquilo não tem superioridade e nem inferioridade. E aí, por que eu quero falar do depois, né? Passando desse termo que é essencial para a literatura, fundamental para a literatura, eu falo do alento. Quem escreveu alento quis dizer assim, um afago interno, não quis? O alento. Quando você lê uma coisa, você fala, nossa, eu me sinto compreendida. E isso é real, isso é tangível, isso acontece em processo cerebral. Quando a gente fica de frente a um texto de literatura que organiza o nosso caos interno da linguagem. Por que eu chamo de caos? Porque a linguagem, enquanto ela não é organizada de alguma forma, na oralidade, tem várias formas de organizar o que se passa dentro, tá? Várias formas. O pensamento é uma delas, tanto que o Vygotsky escreve um dos livros fundamentais deles, para quem é da pedagogia, sabe disso, sabe de qual eu estou falando. Pensamento e linguagem. Então, a linguagem é a mediadora do pensamento e o pensamento, por sua vez, organiza aquilo que brota da gente. A gente tem linguagem, a gente fala, a gente se expressa, a gente tem gesto. Então, várias coisas que só a nossa espécie consegue. Existe linguagem entre outros seres, animais, sem dúvida nenhuma, entre plantas. Porém, esta nossa linguagem sofisticada é só nossa. E esta linguagem, quando está de frente a um texto literário, ela se organiza num nível, e aí é a palavra, subjetivo. Porque comunicar é uma coisa. Professora Ana Neto, eu posso seguir mais 5 minutos? Ela vai me falar, Ana Amélia, fica à vontade, beleza. Aí, isso é a linguagem sendo utilizada, organizou o caos da aula, organiza, mas eu não estou falando dessa ordem. Eu não estou falando da comunicação objetiva. Eu não estou falando da comunicação com resultado. Pensa para que a gente lê um texto. Sabe? Você está com um texto de literatura na mão e, de repente, você se vê e você consegue conformar. É como se aquilo te desse um respiro. Meu Deus, não é tão terrível assim. Tem um poema, está dentro daquilo, tem verso. Sabe? Essa estrutura da forma é essencial. E o que a gente faz como professoras e professores, e eu já fiz muito, é só mergulhar no mar subjetivo. Daí é uma loucura, porque fica um pouco desorganizado também. Quando eu lanço a literatura e o texto para o entendimento direto. Eu preciso da forma, eu preciso do elemento, eu preciso da lágrima, eu preciso da palavra, para eu ir entrando. Daí eu não tenho medo de ser feliz. Porque eu penso assim, se essa forma me estrutura por dentro, e se eu consigo dar ordem a um sentimento, porque sentimento menos ainda tem organização. Ele se mostra organizado por meio da arte em geral, e as palavras, o Antônio Cândido fala isso, a literatura é um lugar privilegiado de organização dos nossos sentimentos e das palavras, o uso das palavras com uma função que não quer um resultado específico. Vocês viram quantas possibilidades que um texto abre. E a gente precisa disso. Aí eu não falei de sonhar acordado, vou falar agora que, sabendo dessas qualidades deste texto, é só ele que nos oferece isso. A receita não oferece, um texto científico não oferece essa possibilidade em que a subjetividade se organiza de alguma forma, e também, entre outras coisas, né, a possibilidade de alteridade, a possibilidade de se sentir mais humano, porque você compreende o outro. Isso só a literatura oferece. E, portanto, eu vou entrar no finalzinho nosso, que é
por que o Antônio Cândido, que é esse pensador da nossa cultura, eu tenho severas críticas a ele, especialmente quando ele fala do modernismo, porque eu fui uma severa crítica ao modernismo que não inclui a Cecília Meirelles, por exemplo, e muitas outras mulheres que fizeram parte daquele movimento. E o Antônio Cândido tem essa leitura, mas, claro, ele tem um tempo, ele estava num contexto dentro da Universidade de São Paulo, então ele estava pensando naquele lugar, né? Porém, ele tem um texto absolutamente fundamental e sensacional que chama a literatura como um direito humano, direito como comida. E lembra que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte? A gente não quer só bebida. É bebida a segunda? E vocês tudo estão pensando aí. E aí, o Antônio Cândido vai dizer para nós... vocês precisam do F5? Eu vou dizendo aqui, tá bom? Que eu quero voltar para já ir dando o finalmente, tá? Esse direito é tão fundamental e ele jamais a literatura é vista e é conversada e é falada como um direito humano, como comida. É claro e óbvio que existem algumas prioridades, mas na fundamentação do que é um direito humano, a literatura não é menor. É porque a gente tem um país sacrificado, que falta comida, em que falta comida, e não há nem espaço para se pensar nisso como um direito. Mas ele é um direito, a literatura é um direito tão básico quanto se alimentar fisicamente, porque ela alimenta este nosso outro ser, ou esse ser que nos compõe, né? Não é um outro ser, é o ser que nos compõe. A gente não é só físico. Nós temos outros corpos, o emocional, nosso corpo espiritual, por exemplo, nosso corpo sentimental, nomes que nós podemos dar, mas a gente sabe que a gente não é só físico. E esse alimento para o nosso corpo subjetivo é um direito inalienável. Ele fala de um direito incompressível, que não dá para comprimir, igual comprimido mesmo que você tira. E, portanto, quando a gente pensa que um aluno, uma aluna, fala, gente, eles não vão dar conta de ler esse livro, é claro que não precisa dar Vidas Secas no 7º ano, que foi tão trágico ler isso num contexto completamente diverso, eu não entendia Graciliano Ramos de forma nenhuma, achava que aquilo era uma lástima de um escritor, como é que pode ter isso? Mas eu tinha 12 ou 13 anos, eu acho que foi equivocado o tempo e a mediação. Porém, a gente não deve achar que alguém não entende. Lembra dos níveis de leitura? E lembra do direito que a gente tem que dar o que há de melhor. E o que há de melhor não é o que há elitizado. Por isso eu trouxe os racionais para vocês verem que quando alguém falar, vai ficar ouvindo bandido cantar, porque é isso que dizem, tá? Vocês desculpem eu falar tantas verdades. É isso que fala, é como chamam esses nossos companheiros de jornada tão vivos, aqui fazendo cultura e arte dentro do nosso país, colocam eles à margem, como se eles não soubessem falar direito, como não soubessem escrever direito, só fala gíria. Nós acabamos de ver uma coisa muito bonita, descrevendo uma lágrima. Então, ele está na mesma altura, ele é um poeta. Por que não? Quando eu falo o direito à literatura, não é só o direito de ler Guimarães Rosa, que é canônico, porque ele é sensacional, todo mundo tem direito de ler Guimarães Rosa. Mas eu estou falando para além disso, não dividindo autores e autoras. Agora, professora, eu encerro a aula e vou deixar a Bianca falar e vou encerrar com este pensamento para vocês dormirem e acordarem. E dormir e acordar. Tem até um pensador que é o Siddhartha Ribeiro, ele fala da importância do sonho e do sono com sonhos, porque a gente consegue elaborar o nosso corpo, com esse nosso corpo quando ele está dormindo, a gente consegue elaborar e, de alguma forma, liberar muitas coisas através do sonho. E o Antônio Cândido também diz que a literatura nos alimenta como o sonho alimenta o sono, mas ela alimenta o nosso sonho acordados. Bonito isso, né? A nossa capacidade de continuar sonhando de olho aberto, a nossa capacidade de não achar que não tem jeito, porque quem sonha sempre acha que tem jeito, porque senão também a gente não seria professor, tá, gente? Só para fechar. Então, é muito mais importante, é fundamental, é fundante para as nossas, para quem convive com a gente, que a gente trabalhe com a literatura, por ela. Por todos esses motivos que vocês mesmos selecionaram. Por ela.
e jamais porque eu preciso ensinar o meio ambiente, ou ela ensina por conta, é só lei que ensina. Aí, e a gente abordar como se fosse uma preciosidade que a gente tem em mãos, que é direito daquelas crianças e jovens de terem. Aí eu vou falar obrigada. Acabou? 21, tô quase britânica aqui, mas eu só não respeitei o nosso tempo, porém respeitei, já ouvi um pouco. Agora, professora, se você não achar de péssimo tom, podemos ficar uns 5, 7 minutos ouvindo, comentando? Quem sou eu para interromper uma aula dessa, professora Ana Amélia? Então, gente, se pudermos, 58 aqui, gente, eu tenho tempo para ouvir 60. Então, eu estou completamente à escuta. Eu terminei o que eu planejei para vocês, tá? Ó, Alex, eu quero te ler, tá? Mas eu não vou comentar agora, não. Bianca, a voz é sua. Ei, professora, eu queria te pedir, primeiramente, se eu posso te chamar de Amélie Poulain, porque, primeiramente, você é super parecida com ela, é uma personagem que eu adoro, a minha gatinha chama Amélie Poulain, e você desperta exatamente o que a Amélie Poulain desperta na gente, os sonhos, a vontade de seguir. Olha, para eu estar acordada até agora é porque realmente a sua aula foi um espetáculo. E eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei um pouco na dúvida, é que você falou que a literatura ela não julga, né? E eu queria entender um pouco mais sobre o que quer dizer isso, porque eu não consegui entender. Parabéns pela sua aula, você é ótima. Bianca, muito obrigada. Você sabe que eu tenho esse apelido para algumas pessoas. Fala, menina, para de sonhar. Eu falo, gente, não vou dar conta. Já estou quarentona e não fiz isso ainda. Não vou parar. Então, pode me chamar de Amélie Poulain, sim, é uma alegria. E como nós mulheres, né? Eu acho que todas nós temos a nossa Amélie lá dentro. Bianca, eu quero falar, só que eu vou descer aqui o comentário e eu quero falar uma coisa do Alex. Alex, você está correto. Ele está com uma leitura profunda, mas aí a gente está falando de recepção de literatura, tá bom? Não do texto literário. Porque o texto técnico não é literário, só que sabe quando você está lendo um negócio e aquilo te dá um calor e aquilo te leva para um outro lugar, uma palavra, alguma coisa que o texto te suscita uma atitude subjetiva. Porque um texto técnico é para ser técnico, vamos dizer assim, mas ele te suscita o que um texto literário pode suscitar, vamos dizer isso? E muitos textos de teoria literária fazem isso, sabe? Quando eu estou lendo assim, às vezes eu leio como literatura mesmo, porque vai trazendo essa subjetividade. Concordo com o Alex, mas o texto não se torna literatura, tá bom? Porque aí a gente tem um ambiente da recepção. Muito, muito importante esse pensamento que você traz. Ruth, já chega em você. Bianca, por que a literatura não julga? Aí eu queria te dizer, peraí que eu estava até pronta com o nosso texto. Quando eu trago, né, um homem falando que homem não chora, primeiro que ela tem esse caráter de subversão de algo. E ela não coloca, ela não tem um olhar para falar esse é bom, esse é ruim, esse aqui. Até as personagens desenvolvidas num romance, você vai mapeando, né? Algumas coisas que se tornam, que a gente consegue entender como bom ou ruim, porque nós temos esse costume de selecionar e de categorizar as coisas. Fato, seres humanos categorizam as coisas. Porém, você pode reparar que a escrita literária, ela se dedica a colocar e a elaborar a linguagem de forma tal que eu possa tocar ou numa personagem, ou num sentimento, ou na compreensão, na percepção de uma lágrima, sem dizer exatamente, nenhum dos dois exatamente trouxe um julgamento daquilo sendo ruim, claro, que a gente sabe da dor e do sofrimento, especialmente pela música dos Racionais. Porém, ele fala, essa lágrima me liberta. Alguém colocou ali, é um grito de liberdade de expressão e tudo, né? Essa lágrima me liberta. Ela não é ruim. O que é ruim e bom não entra na categoria da literatura. Olha, tem um texto de 1937, gente, e sério, a Cecília foi uma pensadora
tão voraz daquele tempo, né, do seu tempo, do modernismo brasileiro, e ela é simplesmente colocada como autora de Ou Isto ou Aquilo, um livro infantil que é incrível e maravilhoso, mas ela produziu muitas outras coisas. E ela diz assim, a literatura não se preocupa com o bom ou com o ruim, com o bem ou com o mal. E ela também não está dedicada ao bonito e ao feio. Decididamente, ela precisa ter uma base estética. O que seria que vocês colocaram estética lá quando eu perguntei do texto, né? O que seria isso? É trabalhar a linguagem, mas sem interferir demais naquilo que você está falando ou naquilo que você está trazendo. Te digo um exemplo. Quando a gente lê um romance, olha, eu estou com o exemplo ali atrás. Ele chama, indico fortemente uma escritora brasileira, ela é Giovanna Madalosso. É Giovanna? Eu não enxergo muito de longe. Giovanna Madalosso, chama Sweet Tóquio. Eu li o ano passado esse livro, Sweet Tóquio. E tem uma mulher, eu não posso dar esse pequeno spoiler, tá? Porque começa assim, sequestrei uma criança. É uma babá que sequestra a criança que ela cuida. Esse é o tema, mas a primeira linha já fala, viu? Não é um spoiler enorme. Só que você vai vendo a construção do texto em que você vê uma situação de opressão extrema de trabalho, à beira de uma escravidão, que essa babá vivia, um afeto e um relacionamento incrível entre babá e criança, e que chega num ponto, você fala, rapaz, que negócio é esse que eu tô gostando dessa babá demais, dá conta, eu acho que ela tem que levar embora essa menina, porque a mãe não tava nem pra menina. Então, você começa não a subverter o que você acredita, porque não tá certo sequestrar ninguém, não. Não é isso. É que a literatura nos coloca de frente a sujeitos humanos, entende? Ela não vai julgar, ela não é um tribunal, ela não fala nada de julgamento, ela contou uma história de uma babá que começou a sequestrar uma criança. E isso foi tão impactante. Aí eu participei de um grupo de leitura e tinha uma delegada. Ela falava, gente, eu tô querendo morrer com esse livro, porque isso tem que ir para julgamento. E eu entendo essa babá. Entende o que eu estou dizendo? E não justifica o crime, de forma alguma. Porém, não está julgado no livro. Não tem o julgamento. O livro nos conta a história. Vamos embora? Tá bom, Bianca? Tá satisfeita? Demais, obrigada. Aí levantou a mão, que eu vi uma mãozinha. Boa noite. Oi, Ana, boa noite. Primeiramente, agradecer, porque esse momento aqui foi um momento muito bom mesmo, né? Essa aula foi perfeita, abriu aí com chave de ouro, né? Falar sobre literatura é bom demais. Essa questão de, o que eu penso, né? A questão de a arte não julgar, né? Não só a literatura, mas a arte, é justamente por isso que ela é catártica, né? Que a gente consegue expressar coisas que no campo do real a gente não expressaria jamais, a gente não se permitiria sentir. E na literatura você se permite, né? Sentir e pensar e expressar coisas que não estão aí no campo da realidade, que a gente sabe que a gente não pode pensar e fazer na realidade. Ana Cláudia, olha, meu amor por vocês, porque vocês estão puxando coisas profundas e muito, muito encaixadas. Olha o que a Ana fala. Por isso, então, que fala que tem isso, né? A catarse na arte. Porque a gente se permite sentir coisas, uma raiva, ou até uma afeição por eu nem gosto dessas palavras, criminoso e não sei o quê, sabe? Porque na literatura isso não é dentro desse âmbito. Só que ali, não é que tudo valha, mas é que você se permite coisas que são humanas. E lembra que eu disse que a literatura humaniza? Eu coloquei vivifica. Por que vivifica? Porque não é humaniza tudo. Tem um texto da Cecília que, se a gente tiver a oportunidade, nós vamos ler. Um cão apenas. Ela fala de um cão. Ela não traz uma questão humana para o cão. Ela só compara ele com um velhinho andrajoso. O cão era de rua. E aí a Ana Cláudia traz algo assim, cirúrgico, no ponto. Porque a literatura nos humaniza, porque a gente é livre para sentir. A gente não só para sentir emoções românticas, para sentir. Inclusive, eu li a Cimeia aí, ela falou raiva, mas ela está falando do que a Ruth comentou, que é muito importante, Ruth, vou comentar agora.
E aí a gente pode ter afeição por uma babá que foi a vida toda quase escravizada e, de repente, ela tem uma atitude livre, uma atitude dela, uma atitude como pessoa. Só que ali no romance eu sou livre para aceitar isso. Coisas que no real nem passa pela minha cabeça começar a questionar isso ou aquilo. Não, questionar a justiça a gente sabe que a gente pode só ver o número de pessoas negras presas nas cadeias. Então a gente pode questionar sistema prisional, a gente pode questionar as questões de decisões dos tribunais, mas, bom, eu não vou fazer isso exatamente, porque eu não tenho capacidade. Entende? Você pode ler sobre, se interessar, ou até ser uma advogada ou um advogado. Aí sim, você pode questionar o real dentro dos seus âmbitos, certo? Porém, na literatura é de outra forma, né? Ou na arte como um todo. A Ana Cláudia está corretíssima. É que aí a gente pegou o nosso quinhão, tá bom? O nosso quinhão é a literatura. Aqui, Ruth falou uma coisa. Seu áudio acho que fechou, Ana Amélia. Ai, gente, eu fechei o áudio, eu achei que estava abrindo. Tem uma forte crítica naquele poema tirado de uma notícia de jornal, que o João Gostoso virou notícia porque ele atrapalhou a paisagem da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, assim, olha assim, que alfinetada, né? Suave e forte, intensa, de dizer que tem ser humano que vale mais que o outro. E o poema não diz isso. O poema não está escrito isso. Só que a gente lê isso. E aí a Cimeia, eu estou falando certinho, né? Ela fala, raiva, bata por 15 minutos. Só isso que pode ser feito, Cimeia. Aí deixa eu ver, Elise, é certo, sempre é necessário usar a imaginação para encantar. E tem uma coisa, à noite a gente sonha, né? E o sonhar acordado tem a ver com esse funcionamento da nossa imaginação mesmo. E por isso que tem essa coisa de quem lê viaja, mas vocês lembram, não viaja para qualquer lugar, porque a gente tem o contorno do texto. Poesia, tem o romance, tem tantos, tem o cordel, né, que é da oralidade, tem tanta coisa dentro da própria literatura. José Carlos, na literatura tem o eu presente ou subjetivo. No texto técnico, maior objetividade. Isso, José. Perfeito. Letícia, é verdade. Você falou esse R, você está fazendo bullying com a teacher, né? Verdade. Nós temos esse material, professora, temos o material do direito à literatura. Eu não postei esses dois textos. Claro que eu vou postar a poema da Cecília e a música dos Racionais, tá bom? Posto agora. Esses slides estão disponibilizados, aí eu ponho lá, viu? Ana Alves, sim, vamos colocar hoje. Sempre que ouço sobre a autoridade, me vem Clarice Lispector. Ai, meu Deus, também me vem. Ela me lê todo o tempo. Você sabe que o livro que caça a gente, né? Não é bem a gente que escolhe o livro. De repente você fala, gente, eu só podia ler esse livro agora. Vamos ver, Alex. Professora Ana, apenas para apimentar a conversa. Se der tempo. 21h15, Ana Alves, a gente vai ficar mal falado nesse curso afora? Não vamos. Não vamos. Então vai. Então dá tempo, eu tenho tempo. Se der tempo. Há esculturas tipicamente artísticas, no entanto, há peças, máquinas que se transformam em obras de arte, ainda que originalmente não tenham sido criadas. É nesse sentido que você está que a gente conversou, né? Do texto que pode te suscitar vamos dizer assim, uma reação literária, subjetiva. Aí, isso, ainda que originalmente não tenham sido criadas. Você está lembrando do Duchamp, que ele coloca um vaso sanitário, né? E ele assina, só que ele assinou, virou uma obra incrível, e era uma obra de louça. E a gente cansa agora de ir nos museus, ter um monte de vaso sanitário. Criadas como obras de arte, exato, elas não foram criadas. Nessa perspectiva, a transformação de técnico para essa máquina, para a arte subjetiva, se deu por quem teve essa percepção. O mesmo não poderia acontecer com o texto? Sim, então vamos lá. É muito bom o que o Alex traz, muito. Quando a gente pega, sabe um maquinário, um parafusão, ou mesmo o Duchamp, coloca aí para vocês verem o vaso. Uma privada ele leva para o Museu Francês. Eu acho que foi o Louvre, tudo Google, gente. Eu pergunto, vocês botam no chat, porque é conhecimento total para nós. Aí, ele coloca
este vaso sanitário e assina. Então, a assinatura dele já traz ali o olhar, né? Eu olhei para isso de outra forma. Veja que o que nos faz atribuir arte ou um teor artístico para aquilo é exatamente essa mudança de contexto e de lugar. Um vaso sanitário dentro de uma exposição de arte com um artista consagrado como ele, tem outras interpretações. Ele pode ser um trono, ele é chamado de trono até. Ele está fora do lugar, ele não serve mais para aquilo. Quando aquela coisa não serve mais para o que ela foi feita para, ela pode ganhar asas, por assim dizer. E aí eu tenho aberto. Eu posso, óbvio, querer dizer, não gostei disso, não faz sentido nenhum, tudo bem, mas ele teve uma intenção artística ali. Ele tirou de um lugar e ele tirou a função automática. E eu falei para vocês isso, o que a literatura faz com a língua, ela tira a função automática de comunicar e ter uma resposta e de ser compreendido. Lembra do Tom Zé? Ele fala assim, eu estou te explicando para te confundir, estou te confundindo para te esclarecer, estou iluminado para poder cegar, estou ficando cego para poder guiar. A obra de arte, em geral, e a literatura principalmente, ela pega as palavras e, ao invés de explicar, ela deixa mais subjetiva de forma que eu possa entender mais de uma coisa. A mesma coisa com um vaso sanitário ou com uma peça de um maquinário, que quando você tira do lugar, você entende de outra forma. Você pode pensar sobre outras coisas. Ela pode ser fálica, por exemplo, me trazer uma lembrança, sabe? Um pensamento que você não teria se a máquina estiver lá em funcionamento. Agora, deixa eu falar. O texto, ele tem que haver com o texto essa transposição. Se eu leio esse texto, eu vou achar, porque isso existe. A pessoa que pega um texto totalmente ou técnico ou com alguma função determinada, assim, né? Que tenha um objetivo, um texto objetivo, vamos chamar assim. A pessoa pega um texto objetivo e ela tira daquele lugar. Ela pode levar para um teatro. E aí sim eu vou ter essa possibilidade do texto objetivo ser literário, tá? Quando eu mudo. Pode falar. Professora, vamos agora tirar uma foto? Se você puder Bora. parar de apresentar. Deixa eu parar de apresentar. Eu já devia ter parado há 200 anos isso. Vamos fazer a foto e vou Da passar Daís, para a professora Ramone para ela finalizar aqui uma aula tão importante e com a presença de Ramone aqui. Ramone! Isso, Ramone pode finalizar. Ramone, deu super certo. E palavra surgindo ali no... Minha filha estava parecendo até que eu entendia de tecnologia. Enganei Parece que a mundo. Ramone saiu. Não, tá aqui? Tô vendo ela. Bárbara, tira a foto aí para nós. Faz a foto aí. Ana, eu fiz. Eu tô tentando abrir meu áudio, demorou. Mas eu fiz, viu? Tá. Ei, Gilda, Ramone ei, saiu? Bárbara. Tá aí. Oi. Gente, infelizmente nós vamos ter que encerrar. Se deixar a Ana falar e o gosto que nós estamos aqui, nós não trabalharemos amanhã pela manhã, tá? Mas acabou mesmo. Mas amanhã, mais terça que vem tem mais, né? Tem essa pessoa delícia de ouvir aí, de ver, e ainda canta, só falta dançar aí para nós agora, né, Ana? É segunda aula que acontece isso. É segunda. Gente, a próxima é dança. Não pode faltar, gente. Gente, muito obrigada pela presença, professora Ana Amélia, show de bola, mas você já é uma pessoa queridíssima nossa, então não poderia ser diferente. Ana Neta, beijo. Bárbara, Gildinha, queridos colegas, professores, alunos, nós encerramos aqui com o coração partido, mas com a racionalidade do dia de amanhã. Um beijo a todos. Um beijão, gente, muito obrigada. Um abraço, gente. A gente vai ser mais finos na aula que vem. Não seja, Ana, seja você mesma, tá bom. E a promessa é dança. A promessa é dança.
todo mundo. Um beijo para vocês, viu? Gente, foi Obrigada. maravilhoso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigadão.